Mas, infelizmente, naquela época, havia um homem muito mau. O nome dele era Diocleciano. Ele era o imperador romano e não gostava nem um pouco dos cristãos. Ele mandou que um soldado fosse até a cidade onde Cosme e Damião estavam morando para maltratá-los. E aquele soldado foi, e depois de maltratar aqueles irmãos, ele os matou. Ah, que coisa horrível! Mas Cosme e Damião não foram mortos porque trabalhavam de graça. A verdade é que o imperador romano não gostava dos cristãos porque eles eram fiéis a Jesus e não adoravam deuses feitos por mãos humanas. Aquele soldado queria forçar Cosme e Damião a adorar imagens. E eles se recusaram a obedecer à ordem daquele soldado. Preferiram obedecer à palavra de Deus. Eles foram mortos por obedecer ao Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus em Êxodo 20 e verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Sabe de uma coisa? Adorar deuses falsos é pecado. Pecado é tudo o que pensamos, vemos, ouvimos, falamos ou fazemos que não agrada a Deus. O pecado é muito sério, tão sério que impede as pessoas de chegar a Deus, de entrar no céu. E infelizmente, algumas pessoas fazem orações para Cosme e Damião, fazem petições a eles, mas eles não queriam que as pessoas agissem assim, de jeito nenhum. Mas, infelizmente, naquela época, havia um homem muito mau. Mas, infelizmente, naquela época, havia um homem muito mau. Mas, infelizmente, naquela época, havia um homem muito mau. Mas, infelizmente, naquela época, havia um homem muito mau. Mas, infelizmente, naquela época, havia um homem muito mau. O nome dele era Diocleciano. 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 Ele era o imperador romano e não gostava nem um pouco dos cristãos. Ele era o imperador romano e não gostava nem um pouco dos cristãos. Ele era o imperador romano e não gostava nem um pouco dos cristãos. Ele era o imperador romano e não gostava nem um pouco dos cristãos. Ele era o imperador romano e não gostava nem um pouco dos cristãos. Ele mandou que um soldado Ele mandou que um soldado fosse até a cidade onde Cosme e Damião estavam morando para maltratá-los. Fosse até a cidade onde Cosme e Damião estavam morando para maltratá-los. Fosse até a cidade onde Cosme e Damião estavam morando para maltratá-los. Fosse até a cidade onde Cosme e Damião estavam morando para maltratá-los. Fosse até a cidade onde Cosme e Damião estavam morando para maltratá-los. E aquele soldado foi. E aquele soldado foi. E aquele soldado foi. E aquele soldado foi.
E aquele soldado foi, e depois de maltratar aqueles irmãos, ele os matou. E depois de maltratar aqueles irmãos, ele os matou. E depois de maltratar aqueles irmãos, ele os matou. E depois de maltratar aqueles irmãos, ele os matou. E depois de maltratar aqueles irmãos, ele os matou. Ah, que coisa horrível! 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 Mas Cosme e Damião não foram mortos porque trabalhavam de graça. Mas Cosme e Damião não foram mortos porque trabalhavam de graça. Mas Cosme e Damião não foram mortos porque trabalhavam de graça. Mas Cosme e Damião não foram mortos porque trabalhavam de graça. Mas Cosme e Damião não foram mortos porque trabalhavam de graça. A verdade é que o imperador romano 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 não gostava dos cristãos porque eles eram fiéis a Jesus. E não gostava dos cristãos porque eles eram fiéis a Jesus. E não gostava dos cristãos porque eles eram fiéis a Jesus. E não gostava dos cristãos porque eles eram fiéis a Jesus. E não gostava dos cristãos porque eles eram fiéis a Jesus. E não adoravam deuses feitos por mãos humanas. 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 Aquele soldado queria forçar Cosme e Damião a adorar imagens. Aquele soldado queria forçar Cosme e Damião a adorar imagens. Aquele soldado queria forçar Cosme e Damião a adorar imagens. Aquele soldado queria forçar Cosme e Damião a adorar imagens. Aquele soldado queria forçar Cosme e Damião a adorar imagens. E eles se recusaram a obedecer à ordem daquele soldado. E eles se recusaram a obedecer à ordem daquele soldado. E eles se recusaram a obedecer à ordem daquele soldado. E eles se recusaram a obedecer à ordem daquele soldado. E eles se recusaram a obedecer à ordem daquele soldado. Preferiram obedecer à palavra de Deus. 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 Eles foram mortos por obedecer ao Senhor. 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 Veja o que diz a palavra de Deus em Êxodo 20 e verso 3. Veja o que diz a palavra de Deus em Êxodo 20 e verso 3. Veja o que diz a palavra de Deus em Êxodo 20 e verso 3. Veja o que diz a palavra de Deus em Êxodo 20 e verso 3.
Veja o que diz a palavra de Deus em Êxodo 20 e verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. 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 Sabe de uma coisa? Adorar deuses falsos é pecado. Sabe de uma coisa? Adorar deuses falsos é pecado. Sabe de uma coisa? Adorar deuses falsos é pecado. Sabe de uma coisa? Adorar deuses falsos é pecado. Sabe de uma coisa? Adorar deuses falsos é pecado. Pecado é tudo o que pensamos, vemos, ouvimos. 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 Falamos ou fazemos que não agrada a Deus. 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 O pecado é muito sério, tão sério que impede as pessoas de chegar a Deus, de entrar no céu. O pecado é muito sério, tão sério que impede as pessoas de chegar a Deus, de entrar no céu. O pecado é muito sério, tão sério que impede as pessoas de chegar a Deus, de entrar no céu. O pecado é muito sério, tão sério que impede as pessoas de chegar a Deus, de entrar no céu. O pecado é muito sério, tão sério que impede as pessoas de chegar a Deus, de entrar no céu. E, infelizmente, algumas pessoas fazem orações para Cosme e Damião. E, infelizmente, algumas pessoas fazem orações para Cosme e Damião. E, infelizmente, algumas pessoas fazem orações para Cosme e Damião. E, infelizmente, algumas pessoas fazem orações para Cosme e Damião. E, infelizmente, algumas pessoas fazem orações para Cosme e Damião. Fazem petições a eles. 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 Mas eles não queriam que as pessoas agissem assim, de jeito nenhum. Mas eles não queriam que as pessoas agissem assim, de jeito nenhum. Mas eles não queriam que as pessoas agissem assim, de jeito nenhum. Mas eles não queriam que as pessoas agissem assim, de jeito nenhum. Mas eles não queriam que as pessoas agissem assim, de jeito nenhum. Mas, infelizmente, naquela época, havia um homem muito mau. O nome dele era Diocleciano. Ele era o imperador romano e não gostava nem um pouco dos cristãos. Ele mandou que um soldado fosse até a cidade onde Cosme e Damião estavam morando para maltratá-los. E aquele soldado foi. E depois de maltratar aqueles irmãos, ele os matou. Ah, que coisa horrível! Mas Cosme e Damião não foram mortos porque trabalhavam de graça.
A verdade é que o imperador romano não gostava dos cristãos porque eles eram fiéis a Jesus e não adoravam deuses feitos por mãos humanas. Aquele soldado queria forçar Cosme e Damião a adorar imagens e eles se recusaram a obedecer à ordem daquele soldado. Preferiram obedecer à palavra de Deus. Eles foram mortos por obedecer ao Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus em Êxodo 20 e verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Sabe de uma coisa? Adorar deuses falsos é pecado. Pecado é tudo o que pensamos, vemos, ouvimos, falamos ou fazemos que não agrada a Deus. O pecado é muito sério, tão sério que impede as pessoas de chegar a Deus, de entrar no céu. E, infelizmente, algumas pessoas fazem orações para Cosme e Damião, fazem petições a eles, mas eles não queriam que as pessoas agissem assim, de jeito nenhum.